34, de 3 de maio de 1995, e da outras providências. Relator, deputado delegado Edson Moreira. Parecer pela rejeição. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Com a permissão do senhor, eu vou direto ao voto. Esta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado cabe, em princípio, manifestar-se apenas em relação ao mérito da proposição, sendo que a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa será objeto de análise pela comissão respectiva. Compete a esta comissão, portanto, avaliar a conveniência e oportunidade do projeto de lei. E, em relação a esses aspectos, resta evidente que a proposição deve ser rejeitada. Isso porque, conforme consabido, o Instituto da Colaboração Premiada tem se mostrado uma ferramenta importante para a desarticulação de organizações criminosas envolvidas nos mais diversos crimes, inclusive contra a administração pública. Assim, qualquer tentativa de mitigar esse relevante instrumento mostra-se, sem qualquer dúvida, inconveniente e inoportuno. Ressalta-se, ademais, que os argumentos apresentados para justificar as alterações propostas não se sustentam. De fato, a alegação de que impedir a homologação de colaboração premiada de acusados ou indiciados presos se justifica para preservar o caráter voluntário do Instituto e para evitar que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão sobre o acusado ou indiciado, o que fere a dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito. Não prospera. Com efeito, a voluntariedade necessária para a validade da colaboração premiada, nos termos do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, diz respeito à liberdade psíquica do colaborador, que não pressupõe a sua liberdade de locomoção. Aliás, a prisão cautelar não tem qualquer relação com a colaboração premiada, seja porque não pode ser imposta como forma de pressionar uma colaboração, seja porque não pode ser revogada simplesmente porque houve a colaboração. Conforme ensina a doutrina, não existe nenhuma correlação, nenhum liame entre o Instituto da Delação, que tem natureza penal, e o da prisão, que tem caráter processual. Não fosse só impedir que os indivíduos presos possam celebrar acordos de colaboração premiada, viola o princípio da isonomia. Sobre o assunto, aliás, o plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou quando do julgamento do habeas corpus número 127.483, oportunidade em que o relator, ministro Dias Toffoli, acompanhado por todos os seus pares, assentou o que segue. Abre aspas. Quanto ao plano subsequente da validade, o acordo de colaboração somente será válido se, 1. A declaração de vontade do colaborador for resultante de um processo volitivo, b. querida e com plena consciência da realidade, c. escolhida com liberdade e d. deliberada sem má-fé, e i. ou seu objeto for lícito, possível e determinado ou determinável. Nesse sentido, aliás, o artigo 4º e seu parágrafo 7º da Lei 12.850/2013 exige como requisitos de validade do acordo de colaboração a voluntariedade do agente, a regularidade e a legalidade dos seus termos. Destaco que requisito de validade de acordo é a liberdade psíquica do agente e não a sua liberdade de locomoção. A declaração de vontade do agente deve ser produto de uma escolha com liberdade, igual à liberdade psíquica, e não necessariamente em liberdade no sentido de liberdade física. Portanto, não há nenhum óbice a que o acordo seja firmado com o imputado que esteja custodiado, provisória ou definitivamente, desde que presente a voluntariedade dessa colaboração. Entendimento, em sentido contrário, importaria em negar injustamente ao imputado preso a possibilidade de firmar acordo de colaboração e de obter sanções premiais por seu cumprimento, em manifesta vulneração ao princípio da isonomia. Ora, não há correlação lógica entre supressão da liberdade física do agente, critério de
discriminem e a vedação ao acordo de colaboração, discriminação decidida em função daquele critério, uma vez que o fator determinante para a colaboração premiada é a liberdade psíquica do imputado, vai dizer, a ausência de coação, seja ele ou não solto. Tanto isso é verdade que, mesmo que esteja preso por força de sentença condenatória, o imputado poderá formalizar, após seu trânsito em julgado, um acordo de colaboração premiada. Artigo 4º, parágrafo 5º da Lei 12.850/2013. É o que fez agora o Marcos Valério, no caso que está condenado pelo mensalão, e agora está fazendo a colaboração no caso do Petrolão. Portanto, impedir a homologação de colaboração premiada de acusados ou indiciados presos, além de não ter razão de ser, viola o princípio constitucional da isonomia. Quanto à pretensão de se incluir em dispositivo asseverando que nenhuma denúncia poderá ter como fundamento apenas as declarações de agente colaborador, deve-se rememorar que, para dar início a um processo penal, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da prática delituosa, de forma que nada impede que uma colaboração premiada, isoladamente considerada, sirva como fundamento para a instalação de um inquérito policial ou até mesmo para o oferecimento de uma peça acusatória. A certeza deve ser buscada durante a instrução probatória, oportunidade em que poderão ser colhidos elementos que corroborem as declarações prestadas em sede de colaboração premiada. Caso isso não ocorra, a condenação não será possível, pois o artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, de 2013, já determina que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Ademais, caso a colaboração premiada não traga elementos suficientes para o recebimento da denúncia, o juiz poderá rejeitá-la com base no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Assim, o projeto também não se mostra, nesse particular, conveniente e oportuno. No que tange às demais alterações propostas, deve-se ressaltar que, nos termos da nossa Constituição Federal, a publicidade deve ser a regra e o sigilo a exceção. Assim, a regra é o que interessa, o interesse público para a divulgação dos autos jurisdicionais prevalece sobre os interesses privados dos envolvidos. É evidente que, ao depender do caso concreto, o juiz poderá determinar que algumas informações permaneçam em sigilo, mas isso não pode ser a regra. Quanto à pretensão de criminalizar a conduta de divulgar o conteúdo dos depoimentos colhidos no âmbito do acordo de colaboração premiada, pendente ou não de homologação judicial, por fim, deve esclarecer que, caso esteja sob sigilo, sua divulgação indevida já se amolda ao tipo penal descrito no artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Por outro lado, caso o acordo de colaboração não esteja mais em sigilo, não há qualquer razão para punir aquele que lhe confere publicidade. Deste modo, votamos pela rejeição do projeto de lei 4.372 de 2016. Sala de comissão, 30 de agosto de 2016. Deputado delegado Edson Moreira. Agradeço, deputado delegado Edson Moreira. Coloco em discussão o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer aqui.